Canal Sagradas Escrituras, bom dia. Vou começar a transmissão com uma frase de Santa Teresa de Jesus que nos diz assim: o mal do mundo deriva de não se conhecer a verdade das Sagradas Escrituras. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a seguir eu vou ler um texto de origem do Semanário Litúrgico Catequético 17, datado de 31 de março de 2018, e o texto nos diz: ó Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam o vosso amor. Enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo nascido para vós nas águas do batismo, e assim possamos ser em nossa fraqueza instrumentos do vosso poder. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos reforçar um pedido de Nossa Senhora com uma oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Essa oração que acabamos de rezar foi ensinada por um anjo aos pastorinhos na aparição em Fátima. Na ocasião, Nossa Senhora de Fátima pediu para que eles rezassem o rosário e espalhassem a devoção ao mundo todo. Precisamos continuar atendendo a esse apelo de nossa mãe, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos a uma oração que ela deve ser feita diante do crucifixo, porque a morte de cruz é o mais sublime e arrebatador dos exemplos. E a oração é: ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Nesse momento passaremos a conhecer a verdade das Sagradas Escrituras, pois a escrita da palavra, ela nos preserva da revolta contra Deus em meio às provações, bem como das pretensões de grandeza e de exclusividade de Jesus. E a oração que nós vamos fazer a seguir, ela deve ser feita sempre antes de ler a Bíblia. Meu Senhor e meu Pai, enviai teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar. Por todas as criaturas, faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Vamos à leitura de hoje, dia 2 de novembro de 2018. São duas. A primeira é do livro do profeta Isaías, o capítulo 25 e o versículo 6 a 9, e diz: naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos à segunda leitura de hoje, que é da carta de São Paulo aos Romanos. É o capítulo 8, versículo 14 a 23, e diz: irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebeste um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebeste um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abba, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados
com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46, que nos diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebeste em casa, eu estava nu e me vestiste, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebeste em casa, eu estava nu e não me vestiste, eu estava doente na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos aos salmos de hoje. O de louvor hoje é o 9. Javé, eu te agradeço de todo o coração. Proclamando todas as tuas maravilhas, eu me alegro e exulto em ti, e toco ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos voltam atrás, tropeça e some da tua presença. Porque defendestes a minha causa e direito, sentaste em teu trono de justo juiz. Ameaçaste as nações, destruíste o injusto, para todo o sempre apagaste o nome dele. O inimigo acabou em ruínas para sempre, arrastastes as cidades e as lembranças dele sumiu. Arrasastes as cidades e a lembrança dele sumiu. Eis que Javé sentou-se para sempre e firmou o seu trono para o julgamento. Ele julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Que Javé seja fortaleza para o oprimido, fortaleza nos tempos de angústia. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, pois não abandonas os que te procuram, Javé. Toquem para Javé, que habita em Sião. Contem entre os povos as suas façanhas. Ele vinga o sangue derramado, ele se lembra e não se esquece jamais do clamor dos pobres. Piedade, Javé, olha a minha aflição, levanta-me das portas da morte,
para que eu proclame os teus louvores e exulte com a tua salvação junto às portas da capital de Sião. Os povos caíram na cova que fizeram, os laços que ocultaram prenderam o pé. Javé apareceu fazendo justiça, apanhou um injusto em sua manobra. Que os injustos voltem ao túmulo, os povos todos que se esquecem de Deus, pois o indigente não será esquecido para sempre, e as esperanças dos pobres jamais se frustrará. Então vamos ao Salmo de súplica, hoje é o 6. Javé, não me castigue com tua ira, não me corrijas com teu furor, piedade, Javé, que eu desfaleço. Javé, cura-me, pois meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. E tu, Javé, até quando? Volta-te, Javé, liberta-me, salva-me por teu amor, pois na morte ninguém se lembra de ti. Quem te louvaria no túmulo? Sinto-me esgotado de tanto gemer e de noite eu choro na cama, banhando o meu leito com lágrimas. Meus olhos se derretem de dor, envelhecem de tantas contradições. Afastem-se de mim, malfeitores todos. Javé ouviu o meu soluço, Javé ouviu o meu pedido, Javé acolheu a minha prece. Envergonhem-se meus inimigos todos, retirem-se depressa, cheios de vergonha. Agora vamos ao salmo didático, que é o 2. Porque as nações se rebelam e os povos planejam em vão? Os reis da terra se revoltam e unidos os príncipes conspiram contra Javé e contra o seu Messias. Rebentemos seus grilhões, sacudamos seu jugo. Aquele que habita no céu ri, Javé se diverte a custas deles, e depois lhe fala com ira, confundindo-os com furor. Fui eu que consagrei o meu rei em Sião, minha sagrada montanha. Vou proclamar o decreto de Javé. Ele me disse: você é o meu filho, eu hoje te gerei. Peça-me, e eu lhe darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Você as governará com cetro de ferro e as quebrará como vaso de oleiro. E agora, ó reis, sejam prudentes, deixem-se corrigir juízes da terra. Sirvam a Javé com temor, prestem-lhe homenagem tremendo, para que ele não se irrite e vocês pereçam no caminho, pois a ira dele se inflama depressa. Felizes aqueles que nele se abrigam. Então agora vamos ao encerramento dos salmos de hoje, que nos diz: Pai Celeste, como é bom dedicar alguns minutos todos os dias para nos encontrar contigo e aprender dos salmistas e de Jesus o jeito de rezar. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres de oração. Amém. Ó Deus da paz e do perdão, seja nossa felicidade constante e nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor nosso Pai e demos graças a Deus. Vamos encerrar essa transmissão com uma passagem da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpra as Escrituras. Escrituras dão testemunho de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Até amanhã, com o amor e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.